Contratou o casamento em Lages o senhor doutor Vitor Conder, advogado no Foro de Blumenau, com a senhora Ruth Ramos, filha do senhor coronel Vidal Ramos, influente político da região central serrana no estado. Durante meio século, as famílias Ramos e Conder-Bornhausen disputaram no voto, e às vezes até à força, quem ia comandar Santa Catarina a partir desse lugar, o Palácio do Governo. O curioso é que essa história de rivalidade começa com o noivado de Vitor e de Ruth. Vitor Conder e Ruth Ramos ficaram noivos em janeiro de 1920, com direito a notas dos principais jornais do estado e até mesmo na imprensa do Rio de Janeiro, que era a capital da República. Os Conder e os Ramos tinham boas relações, faziam parte do mesmo partido, Partido Republicano Catarinense, que era o único na época. Os Ramos representavam ainda o Império, os Campos de Lages, a criação agropecuária, e a partir da República, o Vale do Itajaí é que se começa a tomar posição na área econômica de Santa Catarina. E é nesse momento o Hercílio Luz se junta a esse grupo do Vale do Itajaí. Depois aliam-se a ele o grupo de Itajaí, onde emerge a família Conder. Em 1918, Hercílio Luz assume o governo do estado com o apoio dos Ramos e dos Conder. É a última vez que as duas famílias vão estar juntas politicamente. 2 anos depois, o senador Vidal Ramos indica o filho Nereu para ser candidato a deputado federal. Hercílio Luz não aceita. Vidal e Nereu vão para a oposição. Os Conder, não. Toda essa disputa política aconteceu durante o noivado de Vitor e de Ruth. Não há registro sobre o rompimento, que teria acontecido após 4 anos de compromisso. Um dia, Vitor teria confessado ao amigo Pedro Silva, marido de uma das irmãs da noiva, que não queria casar. Ela teve para casar, e um dia que ela falou alguma coisa a mais, que eu já era maior, perguntei, falei assim, não, ela ficou até com vestido de noiva, já estava até pronto. Aí ela dizia que não podia de jeito nenhum casar com ele. Me deram um motivo muito grave lá e ele não podia se casar. Era isso que contavam pra gente, né? O desembargador Pedro Silva e Marcos Conder, irmão de Vitor, vão a Lages falar com Vidal. Nessa conversa, o noivado é desfeito. É difícil dizer se as causas foram políticas ou pessoais. O certo é que Vitor e Ruth vão seguir caminhos diferentes. Os dele passam pela ponte Hercílio Luz. Quando Hercílio Luz reassumiu o governo em 1922, nomeou Vitor Conder secretário da Fazenda, Viação e Obras Públicas e Agricultura, e tinha como principal missão construir a ponte que ligaria a ilha ao continente em Florianópolis, e só deixa o cargo em abril de 1926, um mês antes da inauguração. Nessa época, Washington Luiz tinha sido eleito presidente e viajava pelo Brasil. Escolhe Vitor como ministro de Viação e Obras Públicas. Além das obras e das inovações, outra coisa chama a atenção da imprensa do Rio de Janeiro: a fama de boêmio do ministro Vitor Conder. Ele mantinha vida um pouco fora do processo normal, de conduta normal, assim como de um político austero, no sentido de comportamento pessoal, né? Em 1930, o governador gaúcho Getúlio Vargas enfrentou o paulista Júlio Prestes pela presidência da República. Prestes era apoiado por Washington Luiz e venceu a disputa. Em Santa Catarina, Getúlio teve o apoio da família Ramos, enquanto os Conder seguiram fiéis aos paulistas Washington e Prestes. Getúlio dá início à Revolução de 30 no dia 3 de outubro. Vitor Conder é mandado para o exílio na Europa. Os Ramos recuperam a força política em Santa Catarina. Vitor passou o exílio entre a Alemanha e Portugal, quase sempre com problemas de saúde. Em Lisboa, ele finalmente se casa. A noiva é Carla Eickhoff, uma gaúcha que ele conheceu no Rio quando era ministro. Os dois vão voltar juntos ao Brasil 4 anos depois. Vitor Conder volta do exílio em setembro de 1934. No ano seguinte, disputa a eleição para vereador em Blumenau e perde. A derrota e a implantação do Estado Novo por Getúlio Vargas em 1937 tiram Vitor de vez da política. Doente,
Ele morre no Rio de Janeiro em 1941, aos 55 anos. Nessa época, Ruth Ramos ainda morava no Rio, onde cuidava do pai Vidal. Passaria a morar sozinha em 1954, com a morte do coronel Lagiano. Ruth morre em 1991, 2 meses depois de completar 90 anos.